Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ou acessando a sua Bíblia, ou você acompanha a leitura com a gente aqui no telão, queria pedir que você me ajudasse a honrar os voluntários. Vamos aplaudir cada voluntário, por favor. Vamos aplaudir forte os nossos voluntários, servindo aqui no louvor, na diaconia. Glória a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Sem eles seria impossível vivermos igreja, amém, queridos? Tudo isso aqui só é possível por causa desse time maravilhoso de voluntários que está ali no Kids, no estacionamento, aqui no auditório, na transmissão, no café dos voluntários, amém? Quando você passar por um voluntário, na hora que você estiver indo embora, dê um abraço em um voluntário e diga para ele: muito obrigado pelo seu serviço, sua disposição, amém, meus irmãos? Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha que bênção essa palavra, amém? Que promessa maravilhosa, amém, queridos? Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal como um todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por apenas uma simples fagulha. Assim também é a língua, é como um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. Sangue de Jesus tem poder. Tem alguém comigo aqui essa noite? Misericórdia. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem desse Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Tem alguém comigo aqui? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é que tem sabedoria e entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, por meio de obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Porque aonde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria vem do alto, e antes de tudo ela é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça semeia-se na paz para os pacificadores. Tem alguém comigo aqui? Pai, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz. Te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber, Senhor, cada palavra que o teu Espírito
deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu quero falar com você nessa noite sobre o tema consistência. Diga para quem está do seu lado, consistência. O que a palavra consistência significa? A palavra consistência significa coerência. Fala comigo, coerência, firmeza, resistência, densidade. Mais uma vez fala coerência. Irmãos, esse tema da coerência na vida cristã, ele é trabalhado por Tiago em todo esse livro. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Tiago vai trabalhar esse tema da coerência na vida cristã. Ou seja, não sermos cristãos apenas no discurso, mas também na prática da nossa vida. Amém, queridos? Mostrar que a nossa vida cristã não está apenas nas nossas palavras, mas ela pode também ser encontrada nas nossas atitudes. E Tiago vai mostrar que existem alguns lugares em que essa coerência pode ser vista. Em primeiro lugar, no capítulo 1, Tiago vai mostrar que essa coerência entre a vida e o discurso precisa ser visto nas nossas provações. Quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós passamos por lutas que desafiam a nossa fé, precisa haver coerência na nossa vida. E essa coerência faz com que a prova que deveria nos matar se transforme numa oportunidade para a gente crescer. Amém, gente? Um cristão, quando ele é provado, ele não é reprovado, ele é aprovado, amém? E ele se torna alguém melhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a coerência não pode ser vista apenas, ou não tem que ser vista apenas na provação, mas também tem que ser vista na tentação. Porque a prova é algo que vem de fora para nós, amém? Mas a tentação é algo que começa dentro de nós. E um cristão não tem que ter vitória na sua vida apenas aquilo que vem contra ele, mas também nos seus dilemas internos. E se a provação nós vencemos recebendo sabedoria de Deus, Tiago diz, olha, se alguém ao ser provado não sabe como agir, peça sabedoria. Tiago diz que a tentação também, nós obtemos vitória contra ela dependendo de Deus, recebendo dele graça para vivermos uma vida de santificação. Ou seja, eu não sou apenas coerente quando algo externo a mim vem contra mim para me destruir. Eu também sou coerente, eu também sou consistente quando nos meus próprios desejos que querem me levar para longe de Deus, eu prefiro depender de Deus do que caminhar na direção dos meus desejos. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus por isso aqui? Eu sempre falo algo quando eu prego para jovens e adolescentes, porque hoje eu tenho 38 anos, mas eu já tive 15, já tive 16, amém, gente? E quando você tem 15, 16 anos, eu não sei se você sabe disso, mas um adolescente, ele tem no corpo dele quase que uma garrafa de 2 litros de hormônio, sabia disso? Um ser humano normal como eu e você, temos uma garrafa de 600 ml, mas um adolescente tem quase 2 litros, ou seja, é hormônio demais, amém, querido? E eu não sei se você sabe disso, mas hormônio não converte, amém? Amém, gente? Hormônio não converte. Então o menino está ali assim, né? Desesperado. E eu lembro que quando eu estava na minha adolescência, assim como todos os outros meus amigos, dentro de mim eu tinha muitas vontades de fazer um monte de coisa errada. O que me diferenciava dos meus amigos não eram os desejos que eu tinha, porque eu não sou anjo, amém, irmão? Aqui não corre sangue azul, amém, querido? Eu não escondi as minhas asas ali atrás antes de vir pregar, amém, meus irmãos? Eu sou gente como você, amém, meus irmãos? Então eu também tinha desejos como todos os outros. O que fazia diferença não eram os desejos que eu tinha, mas as decisões que eu tomava com esses desejos. Então eu lembro que os meus amigos tudo iam para balada, fazer um monte de coisa errada, que você já sabe, amém, querido? Amém? Quem sabe o que eu estou falando aqui? E eu entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho, eu falava para Deus, Deus, o Senhor sabe que aqui dentro eu sou igual a eles. O meu desejo era estar lá junto com eles, fazendo tudo que eles estão fazendo,
mas a minha escolha está sendo diferente. Eu estou aqui diante do Senhor, buscando ao Senhor, te pedindo: muda a minha vida, muda o meu coração, transforma para que eu possa viver, transforma a minha vida para que eu possa viver a tua vontade. Amém, meus irmãos? Ou seja, consistência, coerência. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas Tiago também diz que essa consistência, essa coerência precisa ser apresentada na nossa vida de fé. E ele fala isso no capítulo 2. Ele fala que a fé sem obras é morta. Vocês estão comigo aqui? No capítulo 4 ele mostra que essa consistência precisa estar numa vida de humildade. Ao invés de nós batermos no peito e dizer que nós podemos resolver todos os nossos problemas sozinhos e não precisamos de Deus, nós deveríamos bater no peito e reconhecer a nossa dependência e nos humilharmos, porque aquele que se humilha diante da presença de Deus, Deus o exaltará. E no capítulo 5 ele mostra que essa consistência, essa coerência, ela precisa ser vista na nossa relação com as pessoas, na maneira como eu lido nos meus relacionamentos com o meu próximo. Amém, queridos? E aqui no capítulo 3 ele vai mostrar que essa coerência, essa consistência também precisa estar presente na maneira como nós falamos. E ele introduz esse assunto da coerência no modo de falar, falando dos líderes. Ele fala assim: olha, se tem alguém que tem que se preocupar com esse negócio de falar, é quem ensina, é quem lidera, é quem prega, porque esse negócio é muito sério. Quando você fala, quando você está diante das pessoas e você está ali ensinando, você não apenas está direcionando a vida das pessoas, mas você também precisa mostrar coerência entre o que você fala e aquilo que você vive. Você não deve ser um exemplo para o seu auditório apenas no seu discurso. Você não pode ter só um discurso eloquente, bonito, uma boa retórica, bom conhecimento. O que adianta isso se a sua vida não reflete aquilo que você está falando? Então a sua vida precisa estar alinhada àquilo que você está ensinando. Amém, meus irmãos? Para que o seu exemplo não invalide o seu ensino, e para que as pessoas também não sejam más conduzidas pelo seu mau exemplo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Porque, querido, presta atenção. Se você me vê falando aqui sobre casamento, a forma como eu devo me relacionar com a minha esposa, mas se ao sair pela porta você me vê tratando mal a minha esposa, você vê eu gritando com a minha esposa, você vê eu tratando mal aos meus filhos, que tipo de exemplo eu estou dando com as palavras que eu estou te ensinando? Nenhuma. Eu estou invalidando o meu exemplo, e na verdade eu estou mostrando para você um caminho totalmente diferente com a minha vida daquele que eu estou me propondo a falar com você. Amém, meus irmãos? Então Tiago vai introduzir esse assunto da coerência na fala, falando dos líderes. Só que ele não fala que apenas os líderes precisam ter coerência no falar. Ele fala que todo cristão, na verdade, precisa ter coerência entre a sua vida e aquilo que ele fala. Cutuca o seu irmão e fala para ele: meu irmão, você precisa ter coerência. Fala para ele: ter consistência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Tem alguém comigo aqui? Você precisa ter coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Por quê, irmão? Presta atenção. Porque em primeiro lugar, Tiago diz para mim e para você que as nossas palavras revelam o tipo de vida que realmente nós estamos vivendo. As nossas palavras dizem para onde a nossa vida está caminhando. Ou seja, não adianta nada eu e você dizermos para as pessoas que nós somos cristãos, se na nossa forma de falar com as pessoas, se na nossa forma de dialogar com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, as palavras mostram que nós estamos, na verdade, caminhando numa direção completamente diferente daquela que nós estamos dizendo professar. As minhas palavras e as suas palavras revelam, na verdade, para onde a sua vida está indo. Jesus fala que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Ou seja, não adianta nada você dizer que é um cristão,
Não adianta nada eu dizer que sou um pastor, não adianta nada nós batemos no peito e dizemos que amamos a Jesus, se no final das contas as nossas palavras nos jogam numa direção completamente diferente. Se no final das contas, ao invés de nós usarmos a língua para abençoar, nós usamos a língua para amaldiçoar. Se ao invés de numa situação de discussão, ao invés de nós sermos os pacificadores, nós transformamos aquilo em um incêndio. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você: enquanto você tem as suas palavras dentro da sua boca, você é senhor das suas palavras, amém? Enquanto as suas palavras estão com você, você é senhor das suas palavras. Mas depois que você fala o que você falou, você se torna refém das suas palavras. Você é senhor do seu silêncio e refém daquilo que você fala. Algumas pessoas ficam extremamente chateadas porque relacionamentos se quebram e depois elas querem exigir que aquela pessoa que elas ofenderam, ela os perdoe. Meu irmão, presta atenção. Se você não tem cuidado com a forma como você fala, depois não adianta tentar correr atrás do prejuízo. É verdade que essa pessoa precisa corrigir a ofensa que você gerou, é verdade, mas também é verdade que ninguém quer conviver com gente que não sabe usar bem as palavras, que o tempo todo está usando as palavras para ferir alguém, para amaldiçoar alguém, para tornar a vida de alguém pior. Amém? Dá um glória a Deus aí. Não adianta. Se a sua boca é maior, aleluia, né? Se a sua língua, quando você for para Jesus, tem que ir num caixão separado, o corpo num caixão e a língua no outro, tamanho da língua, irmão, ninguém vai querer conviver com você. E não adianta ficar reivindicando, mas o outro tem que me perdoar. Sim, ele tem que te perdoar, mas ninguém suporta conviver com alguém que tem uma língua terrível, que o tempo todo, quando abre a boca, revela toda a realidade que está dentro do coração. Vocês estão comigo aqui? Gente, presta atenção. Vocês já, tem gente que ela usa aquela desculpa assim. A pessoa fala assim, né? Ai, mas é que nessa situação eu estava de cabeça quente e aí eu acabei falando sem pensar. Quem já ouviu isso aqui alguma vez na sua vida? Não vou nem falar quem já falou isso aqui alguma vez na vida, amém? Mas a pessoa fala assim, não, olha, você me desculpa, mas é que eu estava num dia ruim e aí eu acabei falando sem pensar. Irmão, presta atenção. Não é que você falou sem pensar, é que realmente, se você tivesse pensado, talvez toda essa verdade estava escondida, nunca teria vindo à tona. Mas como você não pensou, o momento só proporcionou que tudo aquilo que estava aí guardado e escondido viesse para fora. Porque a boca fala do quê? O coração está cheio. Gente, presta atenção, ninguém ofende ninguém de graça. Ninguém fala palavras verossímeis para o outro se do lado de dentro não pensa aí sobre essa pessoa. Na verdade, o que aconteceu é que a situação só proporcionou que tudo aquilo que você tinha guardado, estava aí entalado e pensava sobre o outro, viesse à tona. As nossas palavras, elas mostram para onde a nossa vida está indo. Vocês estão comigo aqui, gente? As nossas palavras revelam para onde a nossa vida está caminhando. Eu pergunto para você nessa noite, baseado nas suas palavras, para onde a sua vida está indo? Porque presta atenção, as suas palavras não estão construindo o seu futuro, elas só estão mostrando para onde você está indo. Às vezes nós queremos usar palavras para construir o futuro, mas a questão não é que as palavras constroem um futuro, mas elas revelam o futuro que está te esperando. Vou repetir isso aqui, amém? Vocês estão comigo aqui? As suas palavras revelam o futuro que está te esperando. Ou seja, se você é uma pessoa que vive falando mal da sua família, do seu casamento, meu casamento isso, meu casamento aquilo, as suas palavras só revelam o futuro que está te esperando. Se você é uma pessoa que vive falando mal dos seus filhos, fala mal da igreja, fala mal de tudo, ou seja, dentro de você só tem óleo diesel, amém? Você está tão preto por dentro que é o que Tiago fala, é igual fumaça do inferno.
Em volta das suas palavras não existe uma ação espiritual de anjos, do Espírito Santo. Existe uma ação espiritual de demônios, porque dentro de você é essa névoa escura. Deixa eu dizer uma coisa para você: as suas palavras só mostram o futuro que está te esperando. Ou seja, lá na frente, não se surpreenda se os seus filhos se tornarem aquilo que você falou. Não se surpreenda se o seu casamento se tornar aquilo que você falou. Não se surpreenda se a tua relação com a igreja se tornar aquilo que você falou. Por quê? Porque as suas palavras não estão criando o seu futuro, elas só estão mostrando para onde você está caminhando. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu sei que isso é duro, amém, irmãos? Mas começa por mim aqui, porque o Tiago falou: o primeiro que tem que preocupar é quem? É quem ensina. Amém, irmãos? Segundo, Tiago diz que precisa haver consistência entre o conteúdo e a forma como eu falo. Precisa haver coerência entre o conteúdo e a forma como eu uso as minhas palavras. Eu quero ler 2 textos com você. Põe na tela, por favor, Júlia. Efésios capítulo 4, versículo 29, fala assim. Vocês estão comigo, gente? Presta atenção. Nenhuma palavra torpe. Fala comigo, torpe. Mais uma vez. O que é torpe? Uma palavra nada a ver, amém? Nenhuma palavra nada a ver saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil para edificar a vida dos outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça àqueles que te ouvem. Você pode dar glória a Deus por isso? Um próximo texto, pode colocar, Júlia, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 3 em diante, fala assim: entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Pode seguir? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que, irmãos? Ações de graça. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ações de graça. Olha que interessante, Tiago diz: tem que haver consistência entre a forma e o conteúdo. Porque, irmão, presta atenção, nós não devemos nos preocupar apenas com o conteúdo da nossa fala, mas nós também precisamos nos preocupar com a forma como nós falamos. Eu sei que o conteúdo é uma coisa óbvia, mas você quer ver uma coisa que me incomoda profundamente em nós cristãos? Eu falo isso com os meus alunos do Carisma. Nós somos muito bons em fazermos gracejos uns com os outros, sim ou não? A gente adora encontrar um defeito, alguma coisa assim, vou falar diferente, amém? Alguma coisa assim meio diferente na vida do outro, e transformar isso numa oportunidade de zombar. A gente adora fazer isso. Exemplo, o pessoal adora ficar falando que eu sou o pastor compacto, amém? Mas não é porque eu lidero o culto compacto, não, é porque eu sou pequeno mesmo, 1,67 m de altura. Mas, irmão, a gente é apto, a gente é bom demais para fazer isso. Só que a mesma habilidade que nós temos para gracejar a vida dos outros, não é a mesma habilidade que nós temos para reconhecer as virtudes do outro. Sim ou não? A gente é bom demais para perceber os defeitos. Os nossos olhos e a nossa boca é treinada para isso. Quantas vezes, maridos, vocês estão comigo? Cadê os maridos aqui? Marido chega em casa e a esposa fez 300 coisas. Fala Deus, amém, aleluia, amém. Quantos maridos recebem nessa noite? Começa por mim, Senhor, amém. Sua esposa fez 300 coisas, mas você só enxerga o que ela não fez. Quantas vezes o marido fez 300 coisas, mas a esposa só enxerga o que ele não fez. Nós somos treinados para encontrar o defeito do outro e apontar esse defeito. Nós somos treinados. Mas, irmão, já pensou se a relação de Deus conosco fosse como a nossa relação com os outros?
Se Deus se relacionasse conosco na mesma pegada que a gente se relaciona com as pessoas, se Deus fosse treinado para observar a nossa vida, caçar os nossos defeitos e apontá-los na nossa cara. Mas não é impressionante? Ao invés de Deus nos olhar pelos olhos das nossas quedas, Ele nos olha pelos olhos da sua graça, pelos olhos da sua misericórdia, pelos olhos da sua bondade, amém? E ao invés de ficar sempre apontando os nossos erros, Ele prefere evidenciar a sua graça nas nossas vidas e falar bem a respeito daquilo que nós temos feito para a glória do seu nome. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Toma cuidado no conteúdo. Abre a boca para falar só aquilo que for útil. Irmão, até as nossas piadas têm que mudar. A nossa forma de falar tem que mudar, precisa refletir a nova vida que nós estamos vivendo. Você consegue imaginar Jesus sentado numa roda com seus discípulos, contando as piadas que você conta? Jesus, vou contar uma piada para você agora. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Mas se você não consegue, por que o conteúdo da sua fala ainda não mudou? Por quê? E nós temos que tomar cuidado também com a forma, porque às vezes nós estamos falando a coisa certa, mas do jeito errado. E aí nós ofendemos as pessoas, falamos a coisa certa, mas na hora errada. Em vez de ser coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, é a coisa certa, na hora errada, na forma errada. E para a pessoa às vezes certa, mas na hora errada. Vocês estão comigo aqui? Vocês conhecem a história do gato que subiu no telhado? Quem conhece a história do gato que subiu no telhado aqui? Ninguém conhece a história do gato que subiu no telhado? Pelo amor de Deus, gente, vocês vivem em que mundo? Ninguém conhece a história do gato que subiu no telhado? O cara tinha que falar para o amigo dele que a mãe dele havia falecido. Só que ele não chegou falando assim: sua mãe morreu. Eles falaram assim: olha, o gato subiu no telhado. E ele foi contando uma história, até que ele criou um cenário para dizer: sua mãe morreu. Sabe, muitas vezes nós não temos a forma certa de falarmos as coisas certas, e é por isso que essa realidade que é certa não é aceita pelas pessoas, não é aceita pelos nossos filhos, não é aceita pelo nosso cônjuge, não é aceita pela nossa esposa, não é aceita pelo nosso marido. Esses dias, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu não lembro exatamente, mas eu sei que de alguma forma a Virgínia fez alguma coisa que eu não gostei em casa. E aí eu fiquei macho. Falei: hoje eu vou botar essa mulher no eixo. Só que antes de eu fazer isso, eu falei assim: deixa eu dar uma volta. Antes de eu executar toda essa minha, ira, deixa eu dar uma volta. Peguei meu carro e fui dar uma volta. Falei: vou lá comprar o almoço, vou buscar o almoço. E eu saí para ir comprar a comida, para buscar o almoço. E aí eu fui pensando no caminho, e à medida que eu fui pensando, irmão, no final das contas, resumindo, uma história longa em pequenas palavras, eu voltei com um buquê de rosa. Eu posso dizer uma coisa para você: o buquê de flor ensinou mais a minha esposa do que as minhas palavras. A bondade que eu mostrei naquele momento, mesmo que fosse um momento em que aparentemente ela não merecia, a bondade ensinou mais do que as minhas palavras. Porque, irmãos, nós não temos que preocupar apenas com o conteúdo, mas também com a forma. Vocês estão comigo aqui, queridos? A forma de nos comunicarmos, a forma de queremos ensinar, precisa também ser consistente. E eu sei, irmão, que é difícil, porque como o Tiago falou, a língua é um negócio terrível. Quando você vê, já foi. Quando você vê, você já incendiou. Mas há uma solução para isso. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês estão comigo aqui? As suas palavras mostram para onde você está indo. Precisa haver coerência, consistência entre a forma e o conteúdo das suas palavras.
E eu sei que é difícil, é tão difícil que o Tiago diz, isso é um desafio para quem está aqui em cima e um desafio para você. É um desafio para quem está à frente do povo de Deus ensinando, e é um desafio também para o povo de Deus. Mas Tiago mostra que existe uma forma de nós vencermos esse desafio, amém, queridos? Qual é a forma, Zulato? Eu te digo, a forma é sabedoria. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Chacoalha o seu irmão e fala para ele, você precisa de sabedoria. Não, chacoalha uma outra pessoa e fala para ela, você precisa de sabedoria. Quantos querem sabedoria aqui essa noite? Irmão, presta atenção, sabedoria não é acúmulo de informação, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, sabedoria é uma outra coisa. Inteligência pode ser acúmulo de informação, acúmulo de conhecimento, mas sabedoria é uma outra coisa. Segundo a Bíblia, sabedoria é a capacidade de tomar decisões sensatas a partir do temor do Senhor. Fala comigo, sabedoria é a capacidade de eu tomar decisões sensatas a partir do temor do Senhor. Irmão, presta atenção, como é que a gente adquire isso? A Bíblia mostra. Sabe como é que o homem mais sábio do mundo adquiriu sabedoria? Sabe como? Ele orou. Sabedoria você não adquire numa sala de aula. Sabedoria também não vem com experiência de vida. Sabedoria, irmão, não vem com acúmulo de conhecimento, com quantos livros você leu, o quanto você se esforçou para ter isso. Não, sabedoria é algo que só Deus pode dar. A Bíblia diz que Salomão se prostrou diante do Senhor e falou assim, Deus, eu quero sabedoria para governar o teu povo, eu quero sabedoria para dirigir essas pessoas, eu quero sabedoria para governar a minha vida e governar a vida dessas pessoas. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tiago disse, alguém quer sabedoria, peça a Deus. Ou seja, irmão, a sabedoria que eu e você precisamos para aprender a lidar com a nossa boca, ela vem do nosso relacionamento com Jesus, ela vem do tempo que nós passamos falando com Ele. Presta atenção, à medida que você passa tempo falando com Jesus, Jesus te ensina a falar as palavras dEle. À medida que você passa tempo falando com Jesus, Jesus te ensina a falar o conteúdo e a forma que Ele fala. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Mas nós precisamos passar tempo com Ele. Sabedoria vem da intimidade, sabedoria vem de uma vida de oração, sabedoria vem na nossa busca de Deus. Irmão, presta atenção, sabedoria não é apenas algo gracioso que Deus te dá para você aprender a viver a sua vida. Sabedoria não é apenas a consciência da presença de Deus o tempo todo com você, te ajudando a tomar decisões sensatas. Mas segundo a Bíblia, sabedoria também é uma pessoa. Eu quero que você fique de pé, esse é o último texto que nós vamos ler nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o que, irmãos? Cristo é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Diga para quem está do seu lado, Cristo é a sabedoria de Deus. Mais uma vez, diga para ele, Cristo é a sabedoria de Deus. Irmão, sabedoria não é apenas algo que Deus te dá, sabedoria é uma pessoa. Em Provérbios capítulo 8, a sabedoria chamando as pessoas, ela diz, olha, eu estava com o Criador antes de todas as coisas, eu estava com Ele quando o mundo foi criado, nós estabelecemos os fundamentos da terra, e nós sabemos que quem estava com Deus o Pai, desde a eternidade criando todas as coisas, era quem? O Filho de Deus. Evangelho de João capítulo 1 verso 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a sabedoria. Quando você se propõe a buscar a Deus, você vai conhecer Jesus, você vai conhecer a pessoa de Jesus, e esse caráter que você encontra nele vai passar para dentro de você.
É óbvio que eu não acerto sempre, amém, irmãos? Eu dou bons exemplos aqui para você gostar de mim, amém, irmão? Se eu ficar dando um mau exemplo, porque você levanta e vai embora. Mas é óbvio que eu não acerto sempre. Eu tive, gente, meu temperamento mudou muito. O pessoal fala que antes eu era sanguíneo, mas na verdade não era sanguíneo, eu era hemorrágico, né? Não era sanguíneo, era hemorrágico. Meu temperamento era assim. Vocês estão comigo aqui? Mas depois que eu tive depressão, ele mudou um pouco, ele ficou mais colérico do que sanguíneo, ou seja, piorou. Tô brincando. Mas ele ficou mais calmo. Mas eu lembro, irmão, que tipo assim, para entrar numa briga não precisava de muito. Você sabe que, né, pinte é assim, né? Não precisa de muito, né? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, um cara domando um leão. Aí escreveram assim nos comentários: domar um leão é fácil, eu quero ver domar um pincher. Eu quero ver domar um pincher. Mas irmão, não precisava de muito. Eu brigava com todo mundo, discutia com todo mundo. O pessoal, sabe aquele negócio, eu pago para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair dela. Eu era assim. E aí depois que eu tive, né, todo esse processo que eu contei para você aqui, de depressão e tudo mais, Deus usou muito isso para trabalhar no meu caráter. E eu lembro uma das últimas reuniões que eu participei em Belo Horizonte, antes de vir para cá. E na reunião de ministério, reunião ministerial, o pau quebrando, o pessoal falando aquela coisa, e eu quietinho. O pastor que estava dirigindo a reunião ficava olhando para mim assim, pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Que eu não tinha falado, não abri a boca, não falei nada. E eu fiquei aquela reunião inteira, falando aquela coisa, e resolvendo, e pau quebrando, e eu quietinho. Acabou a reunião, sabe quantas palavras eu tinha falado? Nenhuma. E aí o pessoal saiu, e esse pastor que estava presidindo a reunião falou assim: Zulato, você mudou mesmo. Porque numa reunião como essa, em que o trem estava fervendo, e você não abria a boca, só Jesus na sua vida. Eu falei: só Jesus mesmo. Mas isso é o resultado de alguém que conhece a sabedoria, que se relaciona com Jesus. Jesus vai mudando o nosso caráter, meu irmão. Se você quer conhecer alguém que doma pincher, Jesus é essa pessoa, amém? A prova sou eu, aleluia. Jesus transformou a minha vida, Ele mudou a minha forma de falar. E se Jesus foi capaz de mudar a minha maneira de falar, Ele também é capaz de mudar a sua forma de falar. Isso aqui é muito sério, gente. Presta atenção, suas palavras não criam o seu futuro. Suas palavras só revelam para onde você está caminhando. É necessário haver consistência, coerência na forma e no conteúdo. E eu sei que é difícil. No trânsito de Orlando, então, meu Deus do céu, quem pode dar um glória a Deus aqui? Irmão, tem hora que eu estou no trânsito de Orlando, eu falo assim: Jesus, é melhor o Senhor me levar, porque senão eu vou. Aleluia, meu Pai. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? É difícil, mas é melhor você exaltar o nome do Senhor, amém? Você fala: oh Jesus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado por a carruagem de fogo que vai levar esse irmão para a glória. Estou brincando. É difícil, mas Jesus é aquele que pode transformar a nossa forma de falar. Se Ele muda o nosso conteúdo interno, automaticamente a nossa boca vai passar a revelar a mudança que Ele realizou no nosso coração. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. A solução para esse dilema está em uma vida de intimidade.